Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Microfone Dourado. Desta feita estamos no Hotel Montebello Viseu Congress e o nosso convidado é o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, a quem agradeço o facto de vir até nós e de se disponibilizar para esta conversa. E começava por falar relativamente ao cargo que efetivamente exerce agora, já que o faz há 2 anos, e pedir-lhe para fazer um balanço destes 2 anos de mandato que tem atualmente. Muito obrigado. Eu, antes de mais, também quero agradecer a oportunidade que me dão, no fundo, de falar um bocadinho do que é o meu trabalho enquanto Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Com muito gosto que aqui estou convosco. Não sei se têm exata noção, mas eu estou mesmo a cumprir 2 anos de mandato, na medida em que é hoje enfim, foi há 2 anos exatamente neste dia que iniciei funções e que tomei posse nas funções de Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Como é que tem sido? Eu diria que tem sido muito intenso. O país tem, de facto, do ponto de vista desportivo, uma dinâmica, enfim, muito própria e muito grande, e da minha parte, obviamente, espera-se que acompanhe essa dinâmica desportiva do país. E depois também tenho a pasta da juventude, que, como se sabe, tem a importância de que, se nós conseguirmos preparar os nossos jovens hoje para um exercício de cidadania, para uma participação, estamos seguramente a trabalhar também para um país melhor no futuro. E, portanto, tem sido muito gratificante, enfim, é um privilégio, naturalmente, para mim, uma honra muito grande poder servir o país nestas funções, e eu diria que, se me perguntasse uma avaliação, diria que tenho vivido, de facto, muito trabalho, muito intensamente, como lhe digo, mas provavelmente das melhores experiências, enfim, profissionais e de vida que tive até agora. A verdade é que, para além da pertinência, e tendo em conta que estamos num programa desportivo de o ter connosco, também é aqui da região aqui de Viseu, pelo que também perguntava, como é que é conciliar trabalhar um pouco por todo o país, mas porventura se calhar mais centrado em Lisboa, e depois também conciliar esta parte de ter aqui a família em Viseu? Muito, muito difícil. De resto, eu diria que, enfim, eu acho que é comum a todos os meus colegas, e não me refiro só aos deste governo, enfim, governantes de anteriores governos também, diria que é a tónica comum, é haver enfim, uma certa queixa dessa conciliação, que é uma conciliação muito difícil. Naturalmente, quem não tem a sua família em Lisboa, como é o meu caso, eu, enfim, estava a viver em Viseu não exatamente antes de ir para o governo, mas antes de ter sido eleito deputado. Eu fui eleito deputado pelo Círculo Eleitoral de Viseu, antes de ter sido convidado para o exercício destas funções, e, portanto, para quem de facto está deslocado, não é um pouco ainda mais difícil. Mas mesmo os meus colegas com quem vou conversando, que vivem em Lisboa e que têm a família em Lisboa, não têm a vida muito mais facilitada, porque é de facto muito exigente do ponto de vista do tempo. É muito difícil conciliar a vida familiar. Eu, pelo menos, tendo a olhar para estas funções como enfim, uma missão que se presta ao país, e, portanto, tem que haver compreensão também da família, porque é muito difícil. O nosso objetivo é também perceber um pouco das pessoas em si, para além do cargo que exercem, e perguntava-lhe, tendo em conta esta parte e esta vertente de ligação ao desporto, se outrora praticou alguma modalidade, e se, entretanto, nos tempos livres, que acredito que agora sejam poucos, se ainda o faz. Olha, nunca pratiquei, digamos, do ponto de vista do alto rendimento. O mais próximo que estive, digamos, disso era muito jovem, e cheguei a jogar basquete, inclusivamente no académico aqui de Viseu, poucos jogos. Fiz natação também, mas numa perspectiva mais, digamos, de aprender a nadar, desde logo, o que hoje se chama de literacia aquática. Depois, eu confesso que o desporto que talvez tenha praticado mais foi exatamente ténis. Tinha um grupo de amigos aqui mesmo em Viseu, que jogávamos com muita regularidade. Ainda hoje é uma coisa que aprecio fazer, que, como diz, tenho dificuldade, mais uma vez, também de conciliar a agenda com a prática desportiva, ainda que, e sempre que venho a Viseu, e procuro vir a Viseu, enfim, estar com a família o mais possível, pelo menos ao fim de semana,
tento encontrar uma noite, pelo menos, para dormir em casa e para ficar por cá um bocadinho. E o que gosto de fazer muito é andar de bicicleta também. Aliás, curiosamente, também ontem estive a tratar da minha bicicleta para me preparar agora, depois desta chuva que tem caído muito intensamente também nos últimos tempos, para conseguir aproveitar a nossa ecopista e fazer esses passeios de bicicleta que de facto aprecio muito. E se tivesse que escolher uma modalidade para caracterizar o seu trabalho ao longo destes 2 anos, qual é que escolheria? Inspirado por na sexta-feira ter estado nas Caldas da Rainha a acompanhar uma prova, qualificação para os Jogos Olímpicos da Juventude que vão acontecer este ano, e uma prova de pentatlo. E, portanto, se calhar o que lhe dizia era qualquer coisa nesta linha. Isto porquê? Porque desde logo tenho o desporto, mas também tenho a juventude. Portanto, há um lado e, digamos, uma componente do trabalho de legislação, enfim, do trabalho de gabinete, mas depois o trabalho de acompanhamento também dos eventos desportivos, a relação que tem que se estabelecer com os agentes desportivos, das mais diversas modalidades, o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, e, portanto, esta diversidade, eu diria, de funções, no fundo, debaixo deste chapéu da função de Secretário de Estado, que se calhar era qualquer coisa com pentatlo, naquela perspectiva de que são várias modalidades numa só competição. Muito bem, passando agora para casos mais concretos do desporto nacional, em Portugal há uma tendência muito grande para que as pessoas sigam o desporto através principalmente dos clubes, e sabemos que temos 3 clubes grandes que acabam sempre por mobilizar muitas pessoas, seja em que modalidade for. Estes 3 clubes que falamos, os ditos clubes grandes, têm nos últimos tempos entrado, digamos que, numa guerra aberta entre eles, principalmente uma guerra comunicacional. Como é que é para o Secretário de Estado e para o Governo gerir esta guerra, digamos, comunicacional e aberta que existe entre os clubes e que, porventura, pode até transportar para as massas que cheguem? Olha, eu sou, por natureza, pouco dado a tremendismos e, portanto, também não gosto muito de um discurso alarmista, e por isso diria que não sei se estamos a viver uma situação, uma circunstância assim tão diferente da que se vivia há 10 anos, ou mesmo há 20 anos, ou se calhar há 30 anos atrás. Hoje há, digamos, um conjunto de fenómenos, se nós quisermos, que tornam a nossa circunstância um bocadinho diferente, e desde logo a própria comunicação social, que hoje temos muitos mais canais de televisão, temos os canais online, portanto temos muito mais informação desse ponto de vista, e depois as redes sociais, não é? Quer dizer, o advento, digamos, das redes sociais tornam de facto que a propalação de mensagens, enfim, que a conversa seja muito mais amplificada. E acha que o comportamento dos dirigentes acabam por ter repercussões nas massas, nos adeptos? E se acaba por temer alguma dessas situações, por exemplo, como aconteceu há bem pouco tempo na Grécia? Sim, não tenho a esse respeito a mais pequena dúvida, naturalmente que sim, e por isso costumo, digamos, instar todos os dirigentes desportivos para uma atitude responsável. É evidente para mim, é claro que as suas palavras têm repercussão precisamente pelo mediatismo e pela mediatização que tem, portanto isso é indiscutível para mim. Muitas vezes, para se perceber o trabalho que a Secretaria do Desporto e da Juventude faz e tem que fazer neste tipo de situações, qual é que é o trabalho que tem sido feito para evitar que os ânimos sejam cada vez mais exaltados e que o desporto efetivamente se pratique da forma como se tem que praticar, de uma forma sã, também ela competitiva, porque a competitividade também traz o entusiasmo às modalidades, mas que as coisas não passem mais do que isso? Olha, desde logo uma articulação cotidiana, eu diria, com as entidades responsáveis, que no fundo que tutelam, que regulam, que enquadram as modalidades, e estou a falar de todas as federações desportivas, mas depois concretamente no que diz respeito ao futebol, com a Federação Portuguesa de Futebol, com a Liga Portugal, mas também com as associações de classe, e, portanto, com os árbitros, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, com a Associação de Treinadores de Portugal, também com o Sindicato de Jogadores, portanto, muito a miúdo reunimos
muito a miúde trabalhamos, criando grupos de trabalho, envolvendo-os, digamos, num lado que é absolutamente central e que nós não podemos esquecer, e que é muito bom que se perceba que nós vivemos hoje um mundo e uma sociedade, e a sociedade portuguesa é objetivamente uma sociedade plural, é assim que deve ser. O Estado não está em absolutamente todo o lado, e é assim que queremos continuar, e portanto é não esquecer esta vertente da autorregulação. Não é? Portanto, a Constituição determina que o Estado deve promover, criar todas as condições para a prática desportiva, para que os cidadãos tenham acesso, digamos, ao desporto, mas depois entendeu-se a uma determinada altura, que não podendo o Estado estar em todas essas frentes, confia nas respectivas federações desportivas, reconhecendo-lhes uma utilidade pública e depois, portanto, há a utilidade pública e depois há a utilidade pública desportiva, para o caso precisamente das federações desportivas, e para lhes dar essa capacidade e essas competências de regulação, de gestão, enfim, de enquadramento das modalidades. E eu diria que uma grande parte do trabalho tem que ser feita, de facto, na autorregulação, e depois, enfim, naturalmente, tem que haver um acompanhamento, uma monitorização. E o Estado, e particularmente o Instituto Português Desportivo da Juventude, que é depois quem na administração pública tem essa competência também de, no fundo, monitorizar, de fiscalizar, de acompanhar, tem que fazer a sua parte, e o Governo, obviamente, tem que fazer a sua parte também. Muito também do que se tem falado é relativamente às claques ilegais, que outras associações e coletividades chamam de grupos organizados. É fácil para o IPDJ, para a Secretaria de Estado do Desportivo e Juventude, para as forças de segurança, saber onde começa uma coisa e acaba outra? Eu tenho falado muito sobre isso nos últimos dias. Houve até recentemente uma conferência promovida pela Assembleia da República, pelos deputados, digamos, do Grupo do Desporto, a 12ª Comissão, que fez um trabalho que eu considero meritório, e portanto tiveram não só agentes desportivos, como agentes da administração interna, nomeadamente agentes de segurança, da GNR, da PSP, também a comunicação social. Fizeram de facto uma conferência muito interessante, que eu lamento que depois, enfim, o que tenha passado para a generalidade das pessoas não tenha sido exatamente o que lá aconteceu, mas aí é um filtro que a comunicação social faz e que é muitas vezes também difícil. Eu também compreendo que para a própria comunicação social é difícil passar toda a informação, mas na verdade esse dia foi um dia muito importante, e eu tive a oportunidade de dizer lá, o que já de resto tinha dito no âmbito do Conselho Nacional de Desporto, e publicamente já o disse várias vezes. Nós temos uma lei, que é a Lei 39 de 2009, que é chamada Lei da Violência no Desporto, mas que no fundo quer combater também atitudes de racismo, de xenofobia, e onde estão enquadrados os grupos organizados de adeptos. E há que o dizer com toda, enfim, a frontalidade: essa lei é uma lei ineficaz, é uma lei que não atinge os objetivos no que diz respeito aos grupos organizados de adeptos, vulgos, claques, não é? Como normalmente nos referimos a elas. E, portanto, o Governo está a preparar uma proposta, aliás, estamos a ultimar mesmo, muito brevemente dará entrada na Assembleia da República, depois de haver uma discussão no seio do Governo e do Conselho de Ministros. Estamos a preparar uma proposta de lei para alterar a Lei 39 de 2009, com uma principal, diria, preocupação com essa questão das claques. Eu sei que há casos mais mediáticos do que outros, mas na verdade a lei não funciona, não é só para um ou outro clube. Para muitos clubes, se vir só nas ligas profissionais de futebol, nós temos mais de 30 clubes e temos metade de claques ou grupos organizados de adeptos registados. Portanto, de facto, não funciona, e nós temos que arranjar forma de que possa haver efetivo, digamos, registro desses adeptos quando organizados, e temos que criar mecanismos para que a fiscalização também possa ser efetiva. O nosso objetivo é perceber também um pouco da sua função, e ainda neste ponto, aquilo que temos verificado nos últimos tempos, em algumas situações menos abonatórias para o desporto, como é o caso de alguns jogos combinados, também cada vez mais com este surgimento e com a forma massiva como tem também ocorrido às pessoas às apostas, e estes jogos ilegais que acabam também por surgir e que têm surgido nos últimos tempos em Portugal, mas também outros casos como e-mails que têm sido denunciados por alguns clubes. Qual é que é a postura que o Secretário de Estado tem que ter com a preocupação no desporto em geral,
em assuntos que estão também a ser, de certa forma, tratados na justiça e em que, efetivamente, tem que haver aqui alguma distanciação. Exatamente. Desde logo, os que são de justiça têm que ser preservados precisamente nesse campo e, portanto, não opino, não imito quaisquer opiniões sobre esses. São casos de justiça e, portanto, há a justiça o que é da justiça, como se costuma dizer, e há a política o que é da política. Eu, enquanto Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, tenho que pensar as políticas públicas para a área da juventude e para a área do desporto e, portanto, processos, casos de justiça, é na justiça que têm que ser tratados. Mas falou aí de uma questão muito importante que tem que ver com de facto as apostas e as apostas generalizadas que estamos a assistir. E repare, não é uma questão do nosso país, é uma questão, eu diria, é uma questão mundial, em que a resposta também tem de ser dada um bocadinho numa plataforma supranacional, no sentido em que, e particularmente o Conselho da União Europeia, está muito, a acompanhar muito essas matérias. Há plataformas internacionais hoje criadas precisamente para o combate ao match fixing, que tem que ser feito uma vez mais com o envolvimento de todos os agentes. Repare, não é possível falar-se de matérias de jogo combinado se nós não juntarmos, digamos, os próprios atletas, os jogadores, a esta discussão e, portanto, temos trabalhado com o sindicato de jogadores, mas também temos, evidentemente, trabalhado com a Liga, com a Federação e, portanto, no sentido de procurarmos minimizar o que são essa batota, como já ouvi várias vezes referir, mas pessoas referirem-se à questão do jogo combinado. Nos últimos anos tem-se assistido sempre a algumas queixas também por parte de atletas, digamos que das modalidades amadoras, a reclamar se calhar alguma falta de apoio. A verdade é que nas últimas semanas assistimos também a um aumento das verbas para a preparação olímpica destes atletas. Acha que este aumento vai já mais de encontro às expectativas dos próprios atletas? Isso é indiscutível, mas, enfim, eu diria que o pano de fundo que deveríamos dar aqui para enquadrar este tema é que, eu costumo dizer muitas vezes, os recursos são por natureza finitos. Nós não há recursos infinitos, não é? As coisas têm o seu limite. E o que acontece, enfim, no setor do desporto também é um bocadinho isto. O Estado faz um apoio direto, contratualiza anualmente com as federações desportivas um apoio financeiro, para lá de outro apoio que o IPDJ disponibiliza, mas o financeiro é naturalmente importante e a partir daqui as federações desportivas devem fazer junto dos clubes e, enfim, em cascata, se quiser, até chegarmos aos atletas. A verdade é que, como disse, do ponto de vista do programa de preparação olímpico, nós temos hoje um aumento muito significativo face ao que foi o programa do Rio de 2016, portanto do anterior ciclo, mas então se estivermos a falar do programa de preparação paralímpica, esse não escondo um particular orgulho que sinto, é que nós temos 84% face ao que aconteceu no Rio de 2016. Isto para mim é muito importante porque responde exatamente a uma das máximas que eu costumo dizer que temos para o desporto no nosso país, que é mais e melhor desporto, e nós só temos mais e melhor desporto se efetivamente tivermos um desporto para todos, inclusive para todos os cidadãos, e damos cumprimento precisamente ao que a Constituição determina. Portanto, hoje temos mais apoios ao desporto em Portugal e isso é naturalmente uma boa notícia. O desporto e a saúde também estão cada vez mais interligados. Acredita que pode haver uma maior envolvência por parte das instituições e das empresas nesse sentido para fortalecer a ligação entre a saúde e o desporto? Sem dúvida nenhuma, o desporto é de facto um veículo extraordinário para a sociedade em geral, para o cidadão em particular, mas para a sociedade de uma forma geral. Repare que o desporto, e hoje é cada vez mais reconhecido, são reconhecidos, aliás, os benefícios que nos trazem enquanto indivíduos, não é? No nosso crescimento,
na ajuda que nos dão a formarmos como cidadãos e particularmente na transição para a idade adulta, com um conjunto de competências que de facto o desporto pode ajudar a transmitir, muito fundamentalmente valores, mas e depois também hoje isso já é percepcionado, eu diria, pela maioria das pessoas, de que efetivamente nós poderemos ter melhor qualidade de vida praticando desporto, portanto, tendo atividade física, e há de facto essa aproximação cada vez maior ao setor da saúde, à área da saúde. Aliás, nós temos hoje um Programa Nacional de Atividade Física que é precisamente, vai ser apresentado, aliás, o Plano de Ação Nacional para a Atividade Física, que é um plano de ação conjunto entre várias áreas governamentais, vários setores, onde evidentemente o desporto está, onde está a saúde também. Vai ser apresentado no dia 20 de abril. E falando aqui de outro tema, tendo sob a sua alçada a juventude do desporto, que passos é que há a dar na formação desportiva para que os resultados sejam cada vez melhores e, neste ponto, efetivamente, o que é que há a dizer sobre o desporto escolar e sobre o desporto universitário? Olha, é exatamente o foco, tem que estar aí no desporto escolar, como dizia há pouco, tentarmos massificar cada vez mais a prática desportiva e fazê-lo desde tenra idade e, portanto, no desporto escolar, o nosso objetivo é que neste ciclo do desporto escolar nós consigamos crescer em mais 50% os alunos que temos, digamos, na prática desportiva em contexto escolar. O desporto universitário também nos tem estado a trazer grandes alegrias. Aliás, esta semana receberam um reconhecimento internacional, a FADU, a Federação Académica de Desporto Universitário, precisamente pelo trabalho que tem estado a fazer. Nós este ano temos o maior evento multidesportivo que alguma vez aconteceu no país, que são os Jogos Europeus Universitários, vão acontecer em Coimbra. Este ano vão mobilizar 4.000 atletas das mais diversas nacionalidades, nas mais diversas modalidades e, portanto, é algo a que evidentemente temos que dar muita atenção e todo o país deve dar muita atenção. É impressionante isto, mas nunca aconteceu. Nós, se calhar, se pensarmos em eventos desportivos em Portugal de grande dimensão, remetemos-nos imediatamente para o Euro 2004, mas de facto em 2018 em Portugal, com esta competição do desporto universitário, vai ser efetivamente o evento multidesportivo mais importante que alguma vez aconteceu em Portugal. Isto, no fundo, também diz da dinâmica que o próprio desporto universitário está a ter no nosso país. Eu aqui acrescentava apenas uma preocupação muito grande que nós temos e que nos foca muito e que nos mobiliza muito para trabalhar no sentido da conciliação das carreiras, as chamadas carreiras duais e, portanto, a carreira desportiva com a carreira académica. É absolutamente indispensável estudar e isto é uma parte também, digamos, do meu discurso, se quiser, para a área da juventude. Está absolutamente demonstrado que quanto mais forem as nossas qualificações, mais o nosso, digamos, currículo académico, melhor vamos poder enfrentar as dificuldades do futuro, nomeadamente arranjar emprego, que é uma preocupação muito grande para os jovens. Portanto, é fundamental estudar e, no caso dos estudantes atletas, é objetivamente fundamental criar uma questão que é, digamos, permitir que se possa ser um atleta de alto rendimento no desporto, mas também de alto rendimento académico. E agora desafiava, se tivesse que escolher 3 figuras emblemáticas da história do desporto nacional, quais é que escolheria? É difícil, não é? É evidente que é difícil por injusta, porque nós temos atletas absolutamente extraordinários e, portanto, sempre que estamos a nomear um ao outro, corremos riscos de... Bom, mas feito este enquadramento, são todos muito importantes. Eu eventualmente consigo chegar a 3 nomes que acho que são muito marcantes para o desporto nacional. 2 medalhados olímpicos e medalhados olímpicos de ouro, e também porque sou de Viseu e também porque estamos em Viseu, é inevitável falar do Carlos Lopes. O Carlos Lopes, de resto, que cresceu a poucos metros daqui, deste hotel onde estamos, uma figura absolutamente extraordinária do nosso desporto nacional. A par do Carlos Lopes, a Rosa Mota, indiscutivelmente. Eu no outro dia ouvi o Sr. Ministro da Educação dizer uma coisa que acho muito, mas mesmo muito acertada, que é o facto da Rosa Mota se calhar ter feito mais pela igualdade e pela prática desportiva feminina
do que, se calhar, muitas e muitas políticas públicas para a participação das mulheres e das jovens raparigas no desporto também. Rosa Mota é uma inspiração extraordinária também. Enfim, e a terceira figura também acho que é um bocadinho contestada, se falasse no Cristiano Ronaldo, que esse é verdadeiramente um fenómeno e a capacidade de superação que tem, digamos, o estar consecutivamente a bater recordes, os recordes que ele próprio já estabeleceu e que continua com uma motivação que é um exemplo e um orgulho para todo o país. Evidentemente, o Cristiano Ronaldo hoje é uma marca no bom sentido que o nosso país tem. Estamos no final mesmo desta entrevista, permita-me esta ousadia, mas tendo em conta que estamos a falar de Cristiano Ronaldo, aproxima-se o Campeonato do Mundo, lançava-lhe o desafio, se estivesse a ver a final do Campeonato do Mundo em que Portugal estava, e pensando que Cristiano Ronaldo podia marcar o gol da vitória, será que poderia fazer o relato desse gol? Bem, não, isso não sou mesmo capaz, e ainda mais não me apanha nas melhores condições físicas. Aliás, comentei antes de termos começado a gravar, estou com a garganta muito irritada. Depois confesso que não tenho. Olha, tenho no meu gabinete quem tem muito jeito para relatos de futebol, mas eu não tenho essa qualidade. Posso-lhe falar de que isso seria absolutamente inesquecível, era de facto o Cristiano Ronaldo marcar um gol, já nem peço, como marcou agora recentemente, que correu o mundo inteiro, aquele feito extraordinário daquele pontapé de bicicleta que ele fez, mas olha, em suma posso dizer relativamente ao Campeonato do Mundo que acho que estou muito otimista, e acho que os portugueses têm razões para estar otimistas com a nossa prestação já em junho próximo. Apesar de ter rejeitado este convite, faço-lhe outro, e tendo em conta que muitas vezes esta guerrilha comunicacional entre clubes que temos assistido com algumas tacadas, iria pegar mesmo neste termo das tacadas para o desafiar a deslocar-se até connosco ao exterior, para junto de um tapete onde se pratica o golfe, poder dar umas tacadas para ver se consegue ter sucesso e acertar no buraco. Tendo falhado o primeiro desafio, então sou naturalmente levado a aceitar o segundo. Também já pratiquei, já há muito tempo que não jogo, mas também já joguei há uns anos. Aliás, quando apareceu precisamente aqui em Viseu, o primeiro e único que ainda continua a ser campo de golfe que temos aqui na região. Vamos a isso então. E resta-nos então também agradecer o facto, mais uma vez, de ter estado na nossa companhia aqui neste episódio do Microfone Dourado, gravado aqui no Hotel Monte Belo, a quem agradeço desde já ao Grupo Visabeira também por nos ter efetivamente acolhido aqui nas suas instalações. Muito obrigado uma vez mais. Vamos voltar então com mais episódios brevemente. Obrigado.